Então, na questão de número 3, pessoal, que está abordando para vocês é sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Inclusive, esse conteúdo a gente vai ver ele agora. Nós vamos finalizar o nivelamento, a gente vai começar a chamada trigonometria no triângulo retângulo e dá para a gente explorar esse conteúdo bem bacana. Pessoal, como todo mundo sabe, o Teorema de Pitágoras ele é aplicado para o triângulo retângulo. Mas o que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo, pessoal, é um triângulo, que eu estou mostrando aqui, cujo um dos seus ângulos vale 90 graus. Então, esse símbolo que eu estou colocando aqui, você pode ter certeza que é um ângulo reto, e ele vale 90 graus. Tá? É o primeiro passo aqui. Ele possui outros ângulos internos, esse aqui e esse daqui, que eu vou chamar de x e y. E o que a gente sabe? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Concorda comigo? Só que um desses ângulos já vale 90. Conclusão. Esses dois ângulos, quando somados, também tem que dar 90. Porque o 90 dos dois ângulos somados com esse 90 vale 180. Ou seja, o valor do ângulo x que eu não sei, somado com o ângulo y, tem que dar 90 graus. Somado com esses 90 aqui, ó, gera 180 graus. Então, eu sei que x mais y vale 90. Essa é a primeira relação, tá? Outra coisa, em relação a cada ângulo desse, em relação ao ângulo aqui x, por exemplo, e em relação ao ângulo y também, que eu demarquei para vocês, a gente dá para ver algumas coisas aqui. Por exemplo, o lado que está oposto ao maior ângulo, ou seja, o que está oposto, pessoal, é o que está na frente, né? O que está oposto, ele recebe o nome de hipotenusa, que eu vou representar aqui pela letra H, H de hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo e ela sempre vai estar oposta ao maior ângulo. E os outros lados do triângulo nós chamamos de cateto. Então aqui eu teria um cateto e aqui eu teria um outro cateto. Eu não estou preocupado em saber que tipo de cateto. Aqui é só identificar quem são os catetos. Essa aqui é a relação. E a hipotenusa e esses catetos geram o que nós chamamos de Teorema de Pitágoras. Todo mundo conhece, né? O Teorema de Pitágoras, a sua aplicação, para que serve. Se eu conheço dois valores aqui, eu consigo achar um terceiro que eu não conheço. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado, ou seja, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aí a gente tem essa relação. Essa é a relação de Pitágoras, né? E aí a questão nossa é em cima dessa fórmula aqui, ó. Um triângulo retângulo possui sua hipotenusa. Nesse caso aqui falando que a hipotenusa, por exemplo, na questão está falando que vale 15 centímetros. Então, a hipotenusa aqui vale 15 centímetros, tá? E os seus catetos está falando que mede x e y. Está falando que esse cateto mede x e esse cateto aqui vale y. Centímetros, respectivamente. X centímetros, y centímetros, tá? Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre os lados desse triângulo. Ou seja, pega esses valores que eu coloquei, o x, o y e o 15, e substituir aqui nessa fórmula. É só você fazer isso, ó. A hipotenusa a gente sabe que é 15, então vai ficar 15 elevado ao quadrado. E os catetos aqui é x e y. Então, substituindo aqui, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Você chega nesse tipo aqui, ó. Ou seja,
Qual que é a alternativa correta aqui? Nesse caso, em se tratando dessa questão, é a alternativa E. Tá? Você não vai resolver isso daqui. A princípio, ele só quer que você entenda a substituição da hipotenusa e dos respectivos catetos na fórmula. Bom? Letra E.